Boa tarde aí, pessoal. Então, a gente vai mostrar para vocês algumas mudanças que a gente fez no nosso carro. A gente tinha um teto, uma barraca de teto, que a gente gostava muito, né? Mas ela não dava para a gente acessar ela por dentro do carro. Então a gente resolveu mudar o esquema e a gente fez um teto pop-up, né, no nosso carro. Aqui a gente tirou o próprio teto do carro e fez o teto pop-up no teto do carro. Botou o bagageiro, botou duas placas solares de 155 watts, o nosso baú que a gente já tinha, certo? E a gente vai mostrar agora como que funciona, né, para abrir nossa barraca, vamos dizer assim. Aqui, aproveitando, a gente tinha aqui um tanque de água de 10 litros. A gente depois a gente analisou, achou que esse tanque de água ele não teria tanta utilidade, já que a gente tem lá um reservatório de água potável e um reservatório de água normal. Então a gente optou por fazer aqui adaptar aqui e botar esse tanque, né, reserva de diesel. Vai que a gente faça uma viagem longa no lugar onde tenha pouco posto de gasolina, pouco de combustível, aí a gente tem essa opção aqui de botar 20 litros extra aqui de diesel. Então, vou mostrar aqui como que funciona a nossa barraca. Eu abro essa porta para facilitar mais por causa aqui, né, para ter acesso mais fácil aqui. Então aqui a gente abre essa presa aqui, como tem também toda a barraca de teto, né? Ela tem para evitar que durante o tempo que você está andando, a barraca abra, né, sem provocando um acidente, alguma coisa nesse sentido. Aqui a gente instalou um botãozinho para que a gente não acione inadvertidamente, né, o atuador elétrico que a gente instalou para dar aquela abertura inicial da barraca. Essa abertura inicial normalmente é uma abertura que pesa mais para quem vai abrir a barraca, na hora de abrir a barraca, porque é um ponto morto ali, né? Então todo o peso que tiver no teto pop-up vai dificultar a abertura inicial dessa barraca. A gente então instalou dois acionadores aqui, um de cada lado, atuadores elétricos. E aí a gente aciona eles. Eles são lentos, né, mas é bom para evitar, né, qualquer acidente, abrir rápido demais. Pode ser que a gente abra numa hora errada ou de uma maneira errada, então a gente preferiu esses em que tem uma abertura bem lenta. Ele abre aproximadamente ali 40 centímetros da haste dele, 40 centímetros. A partir dali, normalmente, o que poderia acontecer? A barraca por si só, ela terminaria a abertura, né? Concluiria a abertura da barraca. Mas o amortecedor que a gente botou ali, ele não é o suficiente para isso. Mas a gente achou que não seria necessário a gente trocar esse amortecedor. A gente tem dois amortecedores ali. Esses amortecedores são de 120 quilos, né, para acionar a barraca, o restante da abertura da barraca e manter a barraca aberta. Aqui a gente simplesmente dá um toquinho nela. Ao invés de fazer todo aquele esforço para levantar, a gente só dá um toquinho aqui, ó, e ela vai. A gente até segura um pouco aqui. E aí está aberto, então, a nossa barraca. Nosso teto pop-up está aberto. A vantagem, vamos dizer assim, a diferença dela para uma barraca de teto é justamente o acesso, né, primeiro, o acesso para dormir, né?
que levanta, aqui a gente levanta a cama e libera um espaço interno, libera o espaço, né, a altura do teto aqui, ó. Então a gente pode ficar em pé aqui dentro do carro. Facilita mais toda a movimentação da gente aqui. E fez esse salpão aqui, que a gente instalou um amortecedor, mas ele já quebrou, ele não aguentou não. Esse salpão aqui, ele libera também o acesso para quando a gente abaixar o teto, a gente acessar por aqui. Então por dentro do carro, a gente entra para a nossa barraca. Né? Hã? Abaixar a cama. Para baixar a cama, na verdade, para a gente ter acesso para dormir, né? Para a hora que a gente vai ter acesso para dormir na cama. Então a gente baixa o colchão aqui, esse estrado, aí entra por aqui, certo? E tem acesso ali, depois baixa aqui, você está todo isolado lá em cima. É isso. E para garantir, vamos que aconteça alguma coisa e o amortecedor lá, que segura a sustentação da barraca, deu algum problema, ele vai fechar, a barraca vai fechar. Se a gente estiver lá dentro, vai ser sufocado lá, amassado lá, porque é muito pesado aquilo ali. Então a gente deixa o pistão elétrico acionado, porque ele segura, se a barraca, por exemplo, baixar, a barraca não vai fechar totalmente, ela vai ficar meio que aberta ali, dando condição para a gente sair de dentro lá sem nenhum tipo de problema. Ok? Então esse é nosso teto pop-up. A gente fez ele no Rio de Janeiro, né? Lá com o Alexandre. O site dele lá, o Instagram dele é Alex Land. Ele trabalha só com um Land Rover, né? Ele faz toda a manutenção de Land Rover. Manutenção que eu digo, a parte de lataria, né? Lanternagem, pintura. Então ele trabalha ali, faz um bom trabalho e ele está fazendo também o teto pop-up. Aí se alguém tiver interesse, é só mandar mensagem para mim lá no privado depois e eu passo lá, ou então pesquisar @AlexLand, né? E você vai estar acessando lá o Instagram do Alex, que é o profissional que trabalhou para a gente na fabricação desse teto pop-up. A gente sabe que tem outras pessoas fazendo. A gente fez com o Alexandre porque, primeiro, que ele está próximo da nossa cidade, a 200 quilômetros. Então, facilidade para a gente, qualquer novidade, qualquer dúvida, a gente ir até ele para conversar e tudo mais. Então é isso, Alex Land, se você tiver interesse, para pegar informações sobre o teto pop-up, ok?